Olha, numa tarde de quarta-feira, assim, de repente, o coração de uma das maiores capitais do Brasil simplesmente parou. E não era só um prédio pegando fogo, não, era um pedaço da nossa história sendo consumido pelas chamas. Um evento que com certeza mudou a paisagem e a memória da cidade para sempre. A dimensão do que estava acontecendo ficou clara quase que na hora. Sabe aquela coluna de fumaça, bem densa, escura? Então, não era um sinal de fogo qualquer. Era um alerta que dava para ver de vários bairros de Porto Alegre. A cidade inteira, de certa forma, olhava para o céu, bem apreensiva, enquanto a história queimava. E tudo começou num único ponto, sabe? Mas a velocidade com que o fogo se espalhou foi assustadora. O que era um incidente pequeno, local, rapidinho, virou uma emergência de grande escala. Vamos entender essa linha do tempo para ver como tudo aconteceu. Para a gente ter uma ideia real da perda, a gente precisa entender o lugar. Não era uma rua qualquer, de jeito nenhum. A Rua Marechal Floriano, ali no coração do centro histórico, é um verdadeiro museu a céu aberto. Cada prédio, cada fachada, conta um pedacinho da história de Porto Alegre. A escalada foi assim muito rápida. Em só meia hora, as chamas que começaram numa loja de artigos de Natal já estavam devorando a sapataria do lado. A resposta teve que ser imediata, né? Uma verdadeira corrida contra o tempo para isolar a área e tentar evitar uma catástrofe ainda maior. E olha, no meio desse caos todo, aconteceu um pequeno milagre. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, a agilidade dos funcionários foi fundamental. Todos os 9 conseguiram sair de lá sem nenhum arranhão. Foi uma pequena vitória humana enquanto o fogo só ganhava força. Bom, com o fogo se alastrando, foi montada uma verdadeira operação de guerra. Uma força-tarefa enorme foi mobilizada para conter as chamas e, claro, acima de tudo, para proteger as vidas que estavam em risco ali na região. 7. Esse foi o número de viaturas que correram pelo trânsito da cidade. A linha de frente dessa batalha contra o fogo. A sirene de cada uma delas era um eco da urgência que tomou conta de Porto Alegre naquela tarde. E no coração da operação estavam eles. Cerca de 30 bombeiros militares, homens e mulheres ali no terreno, lutando sem parar para domar um incêndio que ameaçava consumir ainda mais do nosso centro histórico. A operação foi com uma dança muito bem coordenada entre duas forças. De um lado, o corpo de bombeiros, na linha de frente combatendo as chamas e evacuando os prédios. Do outro, a brigada militar, garantindo o perímetro, a segurança, criando aquele espaço necessário para os heróis poderem trabalhar. Mas o impacto do incêndio foi muito além das chamas, sabe? A fumaça tóxica, o caos no trânsito, tudo isso deixou um rastro de consequências diretas para a população de Porto Alegre. 22. Esse é o número de pessoas que precisaram de atendimento médico ali no meio do caos. Cada uma delas representa o custo humano imediato desse desastre. E essa tabela aqui nos dá um retrato dessa emergência médica. A maioria, felizmente, só teve sintomas leves. Mas a situação foi grave para 4 pessoas. Um homem de 50 anos teve uma convulsão. Uma mulher de 29, um broncoespasmo. Isso prova como o incêndio afetou a saúde das pessoas muito além do contato direto com o fogo. E o incêndio causou um efeito dominó que paralisou a cidade. O bloqueio do terminal Parobé, que é um ponto vital do transporte público, transformou a rotina de milhares de pessoas num verdadeiro pesadelo. Ônibus desviados, um transtorno urbano gigantesco. Agora a gente chega no coração da tragédia. O motivo pelo qual esse incêndio doeu tanto na alma da cidade. As chamas não consumiram só paredes e mercadorias. Elas devoraram um pedaço da memória de Porto Alegre. Um elo com o passado. 1884. Pensa bem nessa data. Não eram prédios comuns. Eram estruturas com mais de um século de história, testemunhas silenciosas de todas as transformações de Porto Alegre. Uma perda que não tem como reparar. E para aumentar o peso simbólico, a localização era privilegiada. Bem em frente à Praça 15 de Novembro, o coração pulsante da cidade. Um lugar de encontros, de comércio, de vida. O fogo não atingiu só a história, atingiu o dia a dia de Porto Alegre. E enquanto a fumaça se dissipa, as perguntas ficam no ar, né? Como é que uma cidade se reconstrói depois de perder um pedaço tão importante da sua memória? E talvez o mais importante, o que esse incêndio nos ensina sobre a fragilidade da nossa própria história?